E aí, pessoal, tranquilo? Então, a gente vai começar aí a trabalhar com o ambiente de desenvolvimento, tá? Que vocês vão estar utilizando aí aqui dentro do laboratório e no notebook de vocês. Então, a gente vai ver como instalar esse ambiente para que vocês consigam acompanhar a disciplina. E a gente vai ver também um pouquinho aí sobre as plataformas móveis aí, um pouquinho da introdução aí de alguns tipos de aplicações móveis, tá? Então, vamos acompanhar os slides aí, eu vou explicando aí dentro, tá ok? Vamos lá, então. Vai começar aí a falar sobre o desenvolvimento para as plataformas móveis. Tá? Hoje a gente está indo para esse mercado justamente porque a quantidade de dispositivos móveis está aumentando bastante. E, inclusive, a quantidade de dispositivos móveis hoje é muito maior que a quantidade de computadores que acessam a internet. Tá? Então, a gente tem muito mais dispositivos móveis, né, como smartphones e tablets e smartwatches acessando a internet do que computadores. E também porque a plataforma móvel está se expandindo para outros meios, né, como carros, TV, relógio. Então, a gente vai ver como trabalhar com uma programação um pouco mais genérica aí, né, no desenvolvimento, mas que vocês podem daí expandir isso daí para dentro do relógio, para dentro de TV, de carro, do que vocês quiserem trabalhar, tá ok? Seguindo, em relação à questão do desenvolvimento para plataformas móveis, a gente tem 3 formas de desenvolver uma aplicação quando a gente trabalha com dispositivos móveis. Você pode desenvolver de forma nativa, onde você vai estar usando a linguagem de programação que é voltada para aquele dispositivo. Daí pode ser Java, pode ser C++, pode ser o que for, tá? Então você vai ter uma linguagem nativa daquele dispositivo. Você pode desenvolver uma aplicação web, onde ela não é desenvolvida para nenhum dispositivo específico. Então, é uma aplicação que você consegue acessar no teu navegador aí normal, através do computador, e basicamente o que você faz é conseguir acessar ela através do navegador do smartphone. Tá? Então, é uma aplicação web com uma interface toda desenhada para ser acessível através do navegador do smartphone. E a gente tem as aplicações híbridas, que são as aplicações onde elas rodam dentro de um container web, tá? Que é como se fosse um navegador mais enxuto, que roda em cima de código nativo. Tá? Então você desenvolve como se fosse um website, tá? E você desenvolve o web e joga a tua aplicação web, tá? Todo o código HTML, CSS, JavaScript dentro desse container web. E daí esse container web ele faz a ligação da parte nativa da plataforma com a parte web, tá? Mas a princípio toda a tua aplicação é desenvolvida em web, tá ok? E daí justamente nessa parte das aplicações híbridas é onde existem hoje a maior quantidade de frameworks que permitem com que você não precise se preocupar com o código nativo para estar acessando câmera, GPS, o nativo do celular, né? Então você se preocupa com a parte web e usa o framework lá com o JavaScript para estar acessando a parte nativa do smartphone, do tablet, do smartwatch, aí, depende do que você está trabalhando, tá ok? A gente vai ver aqui como trabalhar das 3 formas, tá? Então a gente vai ver como trabalhar desenvolvendo aplicações nativas, a gente vai ver como trabalhar com as aplicações híbridas. As aplicações web, na verdade, vocês já viram, né, como trabalhar, porque é igual você vai aplicar aquele conhecimento que vocês já tiveram lá de web cliente e web servidor, tá? É como desenvolver um website, só que daí só modificar o design dele para ele ficar mais acessível de um smartphone, de um tablet aí, tá ok? Então a gente vai trabalhar aqui com aplicações nativas e aplicações híbridas, só que sem um framework, então a gente vai ver como desenvolver do zero uma aplicação híbrida para vocês terem uma ideia de como que a coisa toda funciona. Quais que são as plataformas mais comuns aí no desenvolvimento móvel, né? Então a gente tem a princípio aí a mais utilizada aí que é o Java, né, na versão Java ME, o J2ME. Aí a gente tem o Android, o Windows Mobile, o Windows Phone, Windows 8, 8.1, 10, iOS, BlackBerry e Symbian. E entre outras, né? Tem várias aí. Destaco aqui o Android, o Windows Phone, né? O Windows 8, 8.1, 10 e o iOS, que são as plataformas hoje que estão com bastante visibilidade no mercado. E, em específico aqui, o Android, que é o que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina, tá ok? Por que a gente vai trabalhar com o Android? Então, vamos ver aqui.
Então, em relação à participação de mercado dessas plataformas aqui, principalmente aqui no Brasil, né, até dezembro de 2015. Então, o Android ele tem 78,62% do mercado de aplicações móveis. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar com Android, porque é o sistema que está sendo mais utilizado. Então, com certeza, se vocês forem trabalhar com desenvolvimento mobile, aí vocês vão acabar indo realmente para o Android, desenvolvendo de forma nativa, né? Se você for desenvolver de forma híbrida, aí é independente de plataforma, porque na verdade você vai ter que aprender a utilizar o framework híbrido que você esteja se propondo, ou a empresa que você vai trabalhar tenha colocado para você, tá ok? Deixa de ter o iOS com 12,08 e as outras plataformas ali com bem pouca participação de mercado aí, então não são plataformas bastante utilizadas no Brasil. E mundialmente falando também, Android e iOS dominam toda a questão das aplicações móveis aí, tá ok? Então, falando um pouquinho mais sobre o Android aqui em específico, né? Então, o Android ele é um produto da OHA, que é a Open Handset Alliance, que o que é? É um consórcio entre empresas de hardware, software e telecomunicações, e essas empresas elas criaram esse consórcio com o objetivo de criar padrões abertos para a telefonia móvel. E daí o Android é a plataforma na qual eles conseguem testar esses padrões e testar novas tecnologias, tá ok? A ideia aqui do consórcio, ele tem esse objetivo da paridade de privilégios, que diz que todos os softwares que são desenvolvidos pelo consórcio têm exatamente o mesmo nível de privilégio que os softwares que são desenvolvidos pela gente. Então, nem os softwares deles e nem os nossos são prioritários dentro da plataforma. Então, todos têm exatamente o mesmo nível de privilégio. Então, essa é a ideia da OHA. Daí, a Open Handset Alliance, ela mantém o Android, que é mantido no Android Open Source Project. Então, assim, o que acontece? O Android, ele não é do Google, tá? Ok? Então, ele pertence, na verdade, à OHA, um consórcio do qual o Google também faz parte. E claro que é um dos principais mantenedores do Android, tá? Então acaba sendo vinculado o nome do Google com o Android, mas o Android não pertence ao Google, tá? Então ele pertence ao OHA, mas o Google é a empresa de software responsável por manter uma grande parte dessa plataforma e por isso acaba tendo essa vinculação de nomes aí, tá ok? Mas não confundam aí de falar que é o Google que é o dono do Android, tá ok? Em relação aqui também ao Android, ele é uma plataforma móvel de código aberto, tá? Então ele tem lá o Android Open Source Project, vocês podem baixar o código-fonte do Android, modificar e utilizar da maneira que vocês quiserem. Daí, claro que se você quiser realmente que essa versão que você tenha modificado, ela funcione em dispositivos oficiais, né, licenciados pela OHA, daí você vai ter que submeter essa sua alteração para o OHA, eles vão fazer testes e daí vão liberar essa tua versão modificada. O Android ele é construído sobre o kernel Linux, tá? Então ele tem um kernel Linux e toda a plataforma é construída em cima disso daí. O primeiro smartphone lançado rodando Android foi o T-Mobile G1, tá? Da HTC. Então foi o primeiro smartphone que foi lançado rodando as primeiras versões do Android, que acabou nem indo muito para o público, foi uma versão mais para testes fechados. O Android ele tem algumas características bem interessantes em relação à questão de segurança, tá? Onde cada aplicativo que você instala no teu smartphone, ele gera um usuário específico para aquele aplicativo e junto cria uma sandbox privada, então para cada aplicativo. Então, assim, a tua aplicação não consegue acessar nenhuma outra e nenhuma outra aplicação consegue acessar a que você criar, a menos que você peça permissões e o usuário conceda essas permissões para essas aplicações ou para a tua aplicação. Aí você consegue acessar dados de outros lugares, tá ok? E ele também tem essa questão das permissões, que é bastante forte, tá? Então no Android, praticamente tudo que a gente for fazer ali, acessar câmera, acessar GPS, tudo você precisa indicar que você precisa dessa permissão para que ele exiba uma tela para o usuário, informando o usuário que a tua aplicação está pedindo essa permissão de uso e para que o usuário conceda ou não essa permissão, tá ok? Então é bastante batido a questão de segurança em cima do Android. Em relação à arquitetura da plataforma, como que ela funciona aí? Então,
A gente tem uma camada aqui, Applications, que é onde vai ficar os nossos aplicativos e todos os aplicativos que já vêm nativos e instalados na plataforma, que é onde a gente vai desenvolver. Abaixo disso aqui a gente tem o Android Framework, que contém todas as classes e várias coisas prontas aí que a gente vai estar utilizando e estendendo ao longo do nosso desenvolvimento, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com essas duas camadas aí. Abaixo disso a gente tem as bibliotecas nativas e Android Runtime, que é responsável por executar, né, a máquina virtual aí, já que a linguagem de programação nativa no Android é Java, né? Então, a gente tem aqui uma máquina virtual Java, que no Android é chamada de Dalvik VM, tá? Por conta de que ela é um pouco modificada aí para se adaptar à plataforma. Então, a gente tem aqui o Android Runtime e as bibliotecas nativas aí para acessar navegador, né, que é o WebKit, a questão de gráficos, áudio, tá? Então, você tem algumas bibliotecas aí que o Android Framework faz esse acesso para a gente. Abaixo disso, a gente tem a HAL, que é a Hardware Abstraction Layer, que é responsável por fazer o que para a gente aí? Então, assim, como o Android ele é uma plataforma aberta, e você pode ter vários dispositivos com configurações de hardware diferentes rodando a plataforma. E para não lançar essa preocupação da variedade de hardware para o programador, a própria plataforma já trata isso para a gente nessa camada que é a HAL. Então, o que ela faz? Ela cria uma interface comum para que a gente consiga acessar o hardware que está abaixo dela. Então, assim, eu tenho lá, por exemplo, um smartphone com um sensor de GPS da marca X e um outro smartphone com um sensor de GPS da marca Y. E cada um tem uma forma diferente de ser chamado, de informar parâmetros, tá? Então, eu não tenho como saber como que funciona todos os sensores de GPS para smartphones do mercado. Então, eu deixo esse papel aí para a HAL e para os desenvolvedores desses sensores. E a gente se preocupa em só fazer uma chamada, por exemplo, lá, Start GPS. E daí a HAL é que vai se preocupar em como que funciona esse Start GPS para aquele hardware específico que está naquele aparelho. Tá, ok? Então ela faz essa interface para a gente entre o que tem de hardware e o que a gente vai estar acessando nas camadas mais acima. E daí a gente tem na camada mais baixa o kernel do Linux, e daí a gente tem os drivers aí para os nossos hardwares, tá? Então a HAL ela se comunica com os drivers, que por sua vez se comunica com o hardware realmente a toda a questão física aí, tá? Então seguindo aí, então essa é a arquitetura do Android, tá? Então a gente tem as principais camadas aqui para a gente é Applications e Android Framework, que é onde a gente vai estar mais trabalhando. Como eu falei, o Android ele trabalha com linguagem de programação Java, tá? Que é a linguagem nativa, mas você tem a possibilidade também de trabalhar com C e C++, que daí ele desce bem o nível, tá? Ele vem bem próximo do kernel aqui, que daí é para aplicações que precisam de alto desempenho, tá? Então, é só para curiosidade aí, para vocês saberem que existe essa possibilidade de trabalhar com C e com C++, mas a gente aqui na disciplina vai trabalhar aqui em cima, tá? Que é com Java aí mesmo, tá? Que é mais tranquilo. Seguindo, em relação às versões que a gente tem do Android para trabalhar, tá? Então, vocês sempre vão olhar, na hora de desenvolver uma aplicação, para API Level, tá? Então, dentro do ambiente que a gente vai estar trabalhando, você sempre vai estar informando a versão da API e não a versão do software do Android que você vai estar utilizando. Então, ele sempre vai pedir para você a versão da API Level que você quer utilizar para estar trabalhando. Então, sempre lembrem dessas relações aqui. Um detalhezinho aqui só, então, da Cupcake aqui até a Gingerbread, o Android ele era exclusivo de smartphones. A Honeycomb foi a versão que abriu o mercado para o Android com tablets, tá? Então, é uma versão exclusiva de tablets. Daí a Ice Cream, ela uniu a plataforma toda de novo, tá? Em uma versão só, então virou tudo tablet, smartphone em uma única versão. A KitKat, que tem duas API levels, tá? Então a 19, que é para smartphones e tablets, e a 20, que é a 44W, que é para smartwatch, tá ok? Então é uma versão exclusiva da KitKat para smartwatch, que na verdade a gente não vai nem trabalhar. E daí a gente tem a Lollipop, a mais recente aí, que é a Marshmallow, tá ok? Com qual versão que a gente vai trabalhar aqui na disciplina? Então, assim, para responder essa pergunta, a gente tem que
avançar um pouquinho mais aqui. Então, qual que é a participação de mercado de cada versão aí? Então, a gente tem aqui 3 versões grandes, tá? Então, o Lollipop com 34,1, KitKat 35,5 e a Jelly Bean que tem 23 e alguma coisinha aí. E todas as outras versões já desaparecendo. Então, assim, o que a gente vai fazer? Na disciplina, eu vou trabalhar com a KitKat, tá? Embora a KitKat e a Lollipop elas estejam bem próximas em relação à participação de mercado, o que acontece? Como uma grande maioria, talvez, de vocês tenha que utilizar o emulador para trabalhar na disciplina aí, emular o software da versão Lollipop é bem mais pesado, tá ok? Então ele utiliza muito mais recursos do computador. Então assim, você tem que ter um notebook com uma configuração realmente boa para conseguir rodar o emulador do Lollipop. E por conta disso, para que todo mundo consiga rodar e programar tranquilamente, aí, eu vou trabalhar com a versão KitKat, que ela é bem mais leve que a Lollipop e vai dar para acompanhar tranquilo a disciplina aí, tá ok? Quem quiser, de repente tem um notebook mais potente e quiser trabalhar aí com a Lollipop ou com a Marshmallow, fica tranquilo, tá? Então não tem problema nenhum. Só que na disciplina, todos os códigos que eu for trabalhando, aí os exemplos, eu vou sempre ir trabalhando com a KitKat, tá ok? E daí, para quem quiser, também pode utilizar um dispositivo físico, tá? Um smartphone, um tablet mesmo, e daí você pode fazer os testes no dispositivo, tá? Daí depende da versão que você tem no dispositivo que você vai estar trabalhando. Mas o ideal é que vocês trabalhem a partir da KitKat, tá? Então, quem quiser usar um smartphone, um tablet próprio aí, pode usar qualquer um que comece aí a partir da versão KitKat, tá ok? Então, mas é mais por conta dessa questão do peso do software para ser executado nos notebooks. Por isso que eu não vou estar trabalhando com Lollipop, tá? Então a gente vai trabalhar com KitKat, que é mais leve, dá para acompanhar a disciplina bem tranquilo aí, tá? Então avançando aqui, em relação à publicação dos aplicativos, tá? Então o Android ele trabalha com uma loja que é a Google Play. Para que você consiga publicar aqui, você precisa criar uma conta de desenvolvedor, que normalmente, como todo mundo aí hoje em dia tem já a conta do Gmail, é só você fazer a adaptação do teu login aí do próprio Gmail como desenvolvedor do Android. Para você publicar, você vai ter que pagar uma taxa de $25, que é única, tá? Você só paga uma vez, não precisa pagar mais. E na hora de publicar, você tem duas formas. Ou você publica de forma gratuita, ou você publica de forma paga. Daí na forma paga você fica com 70% das receitas e o Google com 30% das receitas do aplicativo. Tá ok? Então você tem essas formas aí para publicação. Se você não for publicar, você pode só criar a conta de desenvolvedor normal, mas quando você for publicar para realmente disponibilizar para download na Play Store, você tem que pagar a taxa, tá? Se você não for disponibilizar, não precisa pagar. Daí você só cria a conta de desenvolvedor para utilização dentro do teu notebook mesmo. Então agora falando um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento, né, como que vocês vão instalar e o que tem que instalar. Então, a princípio, a JDK, tá? Preferencialmente a 1.8 ou a versão mais recente que tiver para download. Então vocês vão ter que instalar a Java JDK. Vocês vão ter que baixar o Android SDK e uma IDE para trabalhar, tá? E aí vocês podem utilizar o Eclipse com um plugin que é o ADT, ou podem utilizar o Android Studio, que é a IDE própria já do Android ali para desenvolvimento. Na disciplina aqui eu vou estar trabalhando com o Android Studio, tá? Então os exemplos vão ser em cima do Android Studio. Mas quem quiser pode utilizar o Eclipse com o plugin ADT, se tiver mais familiarizado com essa ideia, tá? Sem problemas. E para quem tiver computador, aí, um notebook com CPU Intel, quando for instalar a Android SDK, junto vai vir um outro software aqui para vocês instalarem, que é o HXM, que ele permite que você faça a aceleração do emulador via hardware, tá? E aí precisa, claro, configurar a BIOS do notebook para permitir também a emulação via hardware, daí a coisa fica um pouco melhor, tá? Então, para quem tem CPU Intel, aí eu diria que é mais favorável, tá ok? Como que vocês vão fazer aqui? Para baixar e instalar essas coisas bem certinho. Então, vocês vão acessar aí o navegador de vocês, tá? Então, vou pegar aqui. Vocês vão entrar aí, android.com. Vamos vir aqui, mais recursos do Android para desenvolvedores, develop.
Tools. E daí ele vai trazer para você aqui uma opção de baixar o Android Studio, onde já vem a IDE, a SDK, tá? Ele já instala tudo. Não peguem essa versão, porque depois fica complicado para vocês ficarem movendo para HD externo, para pendrive, para achar as coisas. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui embaixo, Other Download Options, e vão baixar aqui, ó, SDK Tools, vão pegar a versão que vocês estiverem trabalhando aí. No caso, se for Windows, pega a versão zip, tá? Faz o download dela. Então vocês vão pegar, baixar lá. E aqui embaixo vocês vão baixar o Android Studio. Também vão pegar a versão zip dele, tá? Não pega a executável, pega aqui a versão zip, tá? Android Studio IDE Windows.zip, tá? Então vocês vão baixar esses dois itens aí, aqui do site do Android. Feito isso, depois que baixar, vocês vão descompactar isso daí lá no C2 pontos de vocês, tá ok? Então cria lá uma pastinha Android e daí dentro dela descompacta o SDK e o Android Studio, tá? Então você vai ter duas pastas ali, uma para SDK e outra para Android Studio. Na pasta do SDK, quando vocês extraírem ela, vai ter todo esse conjunto de informações aqui. Vocês vão vir aqui em SDK Manager, dá um duplo clique lá. Ele vai trazer um conjunto ali para vocês das SDKs, de todas as ferramentas que vocês podem utilizar durante o desenvolvimento, atualização e tudo mais. O que vocês vão fazer aí? Marquem tudo que tiver, tá? Até a API 19, tá? Então vocês vão pegar aqui e marcar Tools. Então vocês vão deixar assim o de vocês, tá? Até a API 19. E aqui no Extras também marca a pastinha Extras, tá? Então vocês vão deixar esses primeiros aqui marcados até a API 19 e o Extras também marcado. Fez isso daí, você vai lá e install para que ele instale os pacotes, tá ok? Que você tem disponível aí para fazer o download. Ele vai demorar um bom tanto aí para fazer esse primeiro download, tá? Depois é só atualizações. Como o meu aqui eu já tenho, então não preciso fazer mais nada aí. Feito isso, daí você vai vir aqui na pastinha do Android Studio. Na pasta do Android Studio, a gente vai pegar e criar um atalho, tá? Desse estúdio aqui na tela aí pra gente, tá? E daí vocês veem qual que é o computador de vocês, tá? Se é de 32 ou de 64 bits aí, tá? Então escolhe a versão mais apropriada aí do Android Studio, tá? Então pega lá, enviar para, criar um ícone na área de trabalho, tá ok? Então vocês vão ter lá um íconezinho do Android Studio. E daí, a partir daí, a gente já vai trabalhando e desenvolvendo as nossas aplicações aí, tá ok? Então, mas basicamente a instalação aí do ambiente é essa daí, tá? Então você vai baixar o Android SDK, o Android Studio separado, tá ok? E daí tem para quem tem a CPU Intel fazer essa instalação aqui, que é onde que você vai buscar essa informação aí, tá? Então vamos pegar aqui. Lá na pastinha onde você colocou o Android, tá no SDK aqui, você vai vir aqui na pastinha Extras, Intel, daí tem a pasta ali, e você vai instalar isso aqui, tá? Então só para quem tem CPU Intel com aceleração de hardware disponível na CPU, tá? Então dá uma olhadinha na BIOS lá, se a tua CPU tem essa capacidade. Se ela tiver, habilita lá na BIOS, daí instala isso aqui, tá? Que daí o emulador já roda mais tranquilo aí para você, tá ok? Então, por hoje é só isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.